Nosso corpo aí funciona como uma engrenagem, gente, e por isso precisa funcionar bem. E muitas vezes, né, os meios naturais, eles facilitam o funcionamento, né? Sobre isso que a gente vai bater um papo agora com Wagner do Reis, que é nutricionista, clínico, esportivo e fisioterapeuta. Muito bom dia, Wagner, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. Aqui, explica aí, nutricionista, clínico, eu só não conhecia não. Explica aí, clínico, esportista e... Fitoterapeuta. Ah, não é fisioterapeuta não, gente, é fitoterapeuta. Por que eu não sou assim? Eu tô Isso. assim, nossa, agora também fisioterapeuta, eu não conhecia não. Pois bem, Explica pra então, gente. a nutrição clínica, ela abrange o tratamento e prevenção de doenças. Sim. Então, um paciente que tem diabetes, um paciente que tem hipertensão, um paciente que tem uma ansiedade, uma depressão. Então, as doenças como um todo, a nutrição pode ajudar. Ok. Então, a nutrição clínica favorece esses aspectos. Oh, interessante. E aí, esportivo? Sim, aí a área esportiva, E o fisioterapeuta? desde o atleta ou praticante de atividade física, né? E a fitoterapia é justamente o tratamento de doenças, prevenção de doenças usando plantas medicinais. Por onde você quer começar? Bom, Vamos eu quero lá. começar justamente pelo começo, digamos, sendo redundante, justamente porque tudo começa pela boca, tudo começa pelo intestino. Sim. Se a pessoa não tem um Verdade. intestino saudável, um estômago que favorece uma boa digestão, os nutrientes não vão chegar de forma certa no sangue e não vão exercer o efeito biológico. Sim. Então, para isso, a gente precisa controlar e cuidar do intestino dessas pessoas. E uma pessoa que o intestino não está funcionando, ela fica mais irritada, estressada. Sim, Afeta tudo, sim. né? Aí ela não dorme direito, ela tem estágios de compulsão alimentar, então a gente precisa controlar esse intestino, precisa cuidar desse intestino. E a gente tem alguns alimentos que podem Sim. favorecer esse aspecto. Por exemplo, os folhosos, eles são fontes de fibras. Então, os vegetais, principalmente os vegetais crus, eles contêm fibras que podem controlar ou melhorar o funcionamento intestinal. A cor, por exemplo, verde escuro, verde claro, tem essa diferença aqui nesse caso ou Tem, não? isso. Não, na verdade, quando a gente pensa numa cor mais escura, a gente está pensando numa clorofila, que pode ajudar no aspecto de desintoxicação, né? Então, as cores nos alimentos, elas podem ter pontos importantes, sim. A gente vai falar ao longo aqui da Sim. nossa passagem. Sim. Então, aqui a gente vai ter fibras que vão controlar esse funcionamento intestinal. E, além disso, as pessoas, elas têm hoje contato com muito aditivo químico, muito corante, muito conservante, álcool, medicamento, antibiótico. Isso pode gerar uma inflamação nesse intestino e trazer outras doenças. Sim. Então, tem muitas doenças relacionadas com um intestino não saudável. Então, para isso, eu preciso também colocar fibras chamadas fibras prebióticas. O que seriam essas fibras? Que alimentam a nossa flora intestinal. Aí a gente pensa um fruto oligosacarídeo, a gente pode pensar, por exemplo, num alho poró, que tem muita dessas fibras. A gente pode falar também da batata yacon, que é uma batata que ela pode ser utilizada in natura, pode ser utilizada em saladas, pode ser utilizada assim, não precisa ser cozida. Sim. Além disso, a aveia tem uma fibra chamada beta-glucana, Sim. que reduz colesterol e reduz glicemia. E os probióticos, que são as bactérias boas. A gente precisa colocar probiótico no nosso intestino. E aí a gente consegue num iogurte fermentado, né? Então aqui eu trouxe um exemplo de um kefir, que é uma colônia de bactérias que a gente alimenta com leite. Então assim a gente consegue melhorar a saúde intestinal. E todo mundo pode comer, né? Todo mundo pode. Criança, Sim, adulto, sim. não tem A não ser que contraindicação. seja, por exemplo, uma restrição à proteína do leite, Ok. que é uma alergia. Aí, nesse caso, esse produto aqui não necessariamente poderia ser utilizado, né? Sim, Ok. vamos lá. Bom, e além disso, como eu falei que o intestino ele é uma porta de entrada para várias doenças, a gente pode pensar em alimentos especiarias que podem reduzir inflamação e podem reduzir as questões antioxidantes, podem melhorar a ação antioxidante. E aí a gente pode pensar nas ervas frescas de maneira geral. Então a gente tem aí, por exemplo, a salsinha, a cebolinha, a hortelã, o manjericão. Adoro. E as especiarias. Então a gente tem aqui essa imensidão, uma quantidade muito grande. Pimenta, Isso, e a gente gengibre. consegue adquirir muita substância antioxidante. Então tem o gengibre, o açafrão aqui fresco, o açafrão desidratado, a folha de louro, a páprica, as pimentas têm um efeito bem interessante aí para a saúde, orégano, a canela, a salsinha, o feno grego, que tem um aspecto interessante que ajuda no controle, quase não é utilizada, mas controla a saciedade, controla a vontade de comer, então a compulsão, e ainda para paciente diabético pode melhorar bastante. E usa como? Utiliza para poder fazer marinado de carne, para temperar carnes e também cozinhar feijões que combina muito bem. E além das especiarias, a gente pode pensar, por exemplo, nas castanhas, porque tem vitamina E e é antioxidante.
O abacate também tem efeito antioxidante, porque tem substâncias bem interessantes, vitamina E, glutationa, que é uma substância que ajuda a controlar várias doenças. O azeite também é fonte de gordura boa e o cacau, que pode ser utilizado na forma de pó ou chocolate como um todo. Temos tomate. Isso, o tomate é porque ele é fonte de uma substância chamada licopeno. Acho que muita gente já ouviu falar. Previne câncer e previne vários tipos de doenças. E temos aí, ó, a sardinha. Isso, a sardinha, porque também tem essa substância que tem no abacate, a coenzima Q10, que é importante para essa defesa antioxidante também. Gente, vocês têm que ver o cheirinho aqui. Tá muito gostoso, muito bom mesmo. Bom, outro aspecto importante é a gente favorecer a desintoxicação de substâncias nocivas à nossa saúde. O intestino favorece isso. Então, a gente colocando alguns alimentos que aceleram essa desintoxicação, a gente consegue prevenir muitas doenças. Vou fazer um suco detox. Isso. Só tem que tomar um certo cuidado, porque não é o suco detox que vai favorecer. O suco é uma forma de consumo desses alimentos, mas pode ser na forma de salada. Sim. Alguns alimentos podem ser consumidos crus. Então, aqui, por exemplo, a couve, o repolho roxo, mas pode ser o repolho verde também, o brócolis, a gente pode falar da couve-flor, a mostarda, o nabo, o rabanete, são de uma família que contém substâncias desintoxicantes. Interessante, legal. Bom, e outro aspecto que a gente trabalha na clínica relacionado com prevenção de doenças é a imunidade. Então, alguns alimentos contêm, é claro que se a gente for olhar as especiarias, tem muitas substâncias que melhoram a imunidade. Sim. Mas aqui o alho e cebola é muito comum a gente utilizar no dia a dia, mas tem substância que melhora essa imunidade. O beta-caroteno, na verdade, a cenoura, a gente pode falar da abóbora moranga, falar do mamão, que tem beta-caroteno, que é uma substância que transforma em vitamina A. E a vitamina A, ela age na imunidade. O beta-caroteno são as que tem cor alaranjadas. Isso mesmo. Então, a gente... 3 exemplos que eu dei. A abóbora moranga, o mamão e a cenoura. Sim. Então, seria interessante consumi-los. Além disso, os peixes, de maneira geral, o salmão, a própria sardinha, tem vitamina D. E a vitamina D, ela é excelente para a imunidade. Inclusive, tem tratamentos médicos hoje com altas dosagens de vitamina D para doenças autoimunes. Uau. Então, é interessante. Os alimentos fontes de vitamina C, então o limão aqui e a laranja, porque favorece a imunidade. A maçã, porque tem substância que ajuda nessa parte de imunidade também. Tudo, sim, com certeza. E o mel e própolis. Então, a gente pode inseri-los aí no dia a dia. E para fechar? As plantas, justamente porque a gente consegue tirar dessas plantas muitas substâncias que previnem doenças ou tratam doenças. Sim. Então, a gente pode pensar em plantas que melhoram o sono, a ansiedade e depressão. Então, aqui a melissa, o maracujá e o mulungu. Eu adoro fazer a associação dessas 3 plantas para a gente melhorar o sono, melhorar a ansiedade ao longo do dia. Além disso, intestino, problemas intestinais. Guaçatonga e a espinheira santa. Reduz a produção excessiva de ácido clorídrico, melhora a azia, melhora dores estomacais e intestinais. Junto com elas, que melhora essa proteção do próprio tecido intestinal, a gente pode colocar as plantas que reduzem gases. E aí, na verdade, são sementes, também são especiarias. A gente pode falar do funcho, da camomila, do alecrim e da hortelã, porque a gente consegue ter aí essa redução de gases intestinais. E só um detalhe importante, a pessoa que tem o intestino mais constipado, mais preso, ela pode usar o funcho, que ele tem efeito laxativo, melhora o funcionamento intestinal. E a camomila, ela já prende mais o intestino. Bora lá. Além disso, o tempo já acabou, mas eu quero saber. Já acabou, mas eu quero só saber rapidamente. Aqui, o boldo, são plantas que ajudam a desintoxicar, então boldo, alcachofra, o hibisco e a cavalinha são diuréticos. Plantas, a unha de gato e a garra do diabo para inflamação. Guaco para a parte respiratória. E quando a gente pensa em perda de peso, o chá verde e o chá mate. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.